ser o futuro das nossas vidas com inteligência artificial. E me faz refletir bastante, né, trabalhando um bom tempo aí com tecnologia, se a gente vai se tornar obsoleto ou se a gente vai se tornar mais humanos. E aí tem algo que acontece basicamente há 30 anos da minha vida, desde 95 trabalhando com internet, passei por todas essas ondas, sobrevivi, caí, me afoguei, aconteceu de tudo, né? Então, da internet, a mídias sociais, experiências imersivas, realidade aumentada, metaverso e agora IA. E eu fico me perguntando, por que a tecnologia assusta todo mundo no primeiro momento? Porque depois ela vira rotina. Que a gente não está acostumado. A gente nunca quer sair de uma zona de conforto. E eu aproveitei esses 30 anos, basicamente, empreendendo com inovação, com tecnologia, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, e a IA me fez realmente pensar, como é que a gente faz para atravessar essa onda? Que para muitos não é uma mera onda, é um tsunami. E isso daí a gente precisa fazer muita reflexão, porque a gente está num ponto de inflexão em nossas vidas. A IA, como a gente vai ver aqui dentro de um contexto, a gente precisa pensar muito mais do que foi qualquer outra tecnologia, muito mais do que foi a internet e mídias sociais. Acho que não é nenhuma novidade. Acho que a grande novidade é que agora a gente tem que parar para refletir como que vai ser a nossa forma de atuar, tanto pessoalmente, mas principalmente profissionalmente, num mercado que todo mundo se sente ameaçado. Então, para atravessar essa onda, a gente precisa dar alguns contextos. E a pergunta que fica aqui na mensagem, que eu quero que todos reflitam, é se a veio te substituir, ou a pergunta é o que vai sobrar para mim quando eu deixo de ser útil? Como assim? Que basicamente até ontem a gente era medido pela nossa produtividade. Então, fulano lá no escritório, o cara manda bem, entrega bem, volume. Então ele é um cara produtivo. Mas quem está sendo mais produtivo que nós, em certas tarefas, é a própria IA. E a gente fica pensando, bom, o que vai sobrar para eu fazer num futuro não tão distante? Mas eu acho que a gente fica fazendo discussão errada. A gente faz muitas perguntas erradas. E aí, só para dar um contexto, num pouquíssimo espaço de tempo, a IA, que era um agente, né, um chatbot, a gente fazia só perguntas e ela só respondia. E o pessoal ficou maravilhado. E a pergunta é: agora, já nesse ano, ela planeja, ela executa, ela decide. Ou seja, ela está ocupando as nossas funções, que a gente não esperava por isso. A gente achava que o trabalho da tecnologia sempre veio substituindo coisas braçais. Desde a época lá atrás, trator, máquina a vapor, o que for. E agora ela está substituindo a nossa função. Ela está analisando, ela está executando, está trazendo muito mais insights em cima de dados. E a gente? Já que a parte braçal já tem os robôs humanoides e a parte intelectual, cognitiva, ela também está exercendo e cada vez mais rápido, a pergunta é: o que a gente vai fazer? Ela não ajuda mais, ela já faz parte do trabalho. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser humano. Se a gente for estender um pouco mais esse contexto, nós, como os clientes, a gente também está mudando o nosso perfil. Porque os nossos agentes, quem não tem, vai ter no futuro muito próximo, já estão comprando pela gente, já fazem transações. Então tudo está sendo automatizado, tudo está sendo utilizado pela IA. E de novo vem a pergunta: o que vai sobrar para a gente? Mesmo por mais que eu goste de tecnologia, acho que é um momento que a gente tem que refletir bastante. Porque, de novo, é um ponto de inflexão. Não é uma mudança de tempo, é um tempo de mudança muito forte. E muitos não se atentaram. Alguns ainda acham que é hype, que é modismo. E aí, o mais difícil é a gente entender o que gera valor em nossas vidas. Que decisão que a gente toma que gera valor? A gente não foi educado para isso daí. A gente sabe claramente que a IA substitui tarefas repetitivas, coisas que a gente não gosta, e sobra tempo para a gente. E a gente, toda vez que vem uma nova tecnologia, os gurus vêm dizendo: ah, não, agora vai sobrar tempo para a gente. Mentira, não sobra. A gente se afunda em mais trabalho, tem mais possibilidades. Então, achar que a gente vai ter tempo escasso agora para a gente fazer o que quiser, por isso que eu acho que a gente faz as perguntas erradas. E aí eu trago o número aqui do World Economic Forum, que, de novo, o número para mim pouco importa. Enquanto a grande mídia fala de desemprego em massa, coletivo, ainda há uma esperança que vão surgir mais empregos. E o saldo é positivo. Os, es- os nossos trabalhos estão sendo deslocados para novas funções. E mesmo que surjam outros milhões,
num saldo de 78, podia ser 100, podia ser 200, pouco importa. A pergunta é, será que a gente está preparado para esse novo trabalho, que a gente nem sabe o que vai ser exigido da gente? E porque, de novo, a gente aprendeu recentemente a usar a IA a fazer perguntas, onde a gente tem que ser bom, saber perguntar, ter bagagem, ter repertório, mas a gente está fazendo as perguntas corretas no nosso dia a dia aqui? Para onde que eu vou? O que que eu quero ser? A gente para refletir? Eu acho que não, a gente não se abstrai mais. A gente para no trânsito, no sinal, pega o celular. Entra no elevador, pega o celular. Qualquer intervalo, a gente pega o celular. A gente perdeu nossa capacidade de abstrair, de simplesmente contemplar a paisagem ou até mesmo de conversar com as pessoas. E talvez por isso que a gente não saiba fazer as perguntas corretas. E basicamente, quando vem toda a tecnologia, a gente achava que só nosso corpo ficava preguiçoso. Desde um simples controle remoto, de um carro, de um meio de transporte, a gente cada vez anda menos. A gente se exercita menos. E pela primeira vez tem uma tecnologia que está deixando o nosso cérebro preguiçoso. Tem estudos já apontando a deficiência cognitiva das pessoas porque a gente não pensa mais. É muito fácil. Eu só pedir, eu não tenho mais senso crítico de nem analisar o resultado que vem. Eu copio e colo. Essa é a grande preocupação das pessoas, dos psicólogos, dos pais, dos recursos humanos nas empresas. Por quê? Está tudo no automático. E parece que é bonito a gente falar, vou automatizar um monte de processo. Inclusive o nosso pensamento. E aí, de novo, se eu sou bom, sempre fui cobrado em dar boas respostas, e se agora a IA, em teoria, dar respostas melhores para mim, o que eu vou fazer? A partir de segunda-feira, ou a partir do mês que vem, ou a partir do ano que vem? Se a gente não parar para pensar, não refletir, mas eu insisto no ponto. O que eu mais escuto quando a gente conversa, pessoas, colaboradores, C-levels, são as pessoas fazendo as perguntas erradas. Se eu vou perder meu emprego, se a IA vai pensar por mim, ela vai resolver tudo, sendo que você teria que pensar a partir de agora, tanto filosoficamente quanto profissionalmente, o que eu quero ser? O que eu posso fazer com essa tecnologia? Que ela não é artificial, uma extensão do nosso cérebro. Talvez tenha uma das invenções mais poderosas aqui, a gente erroneamente, na minha opinião, chama de artificial, mas é uma extensão da nossa capacidade humana, que só a gente consegue pensar e reduzir. E a IA vem trazendo outros efeitos que acho que muitos não prestaram atenção. Ela basicamente está reduzindo os dois perfis que sempre existiram no mercado: o generalista e o especialista. Generalista é aquele que sabe de tudo um pouco, especialista sabe muito sobre um assunto. E eu digo que a IA quase que não matou esses dois perfis porque ela ainda não sabe conectar. Ainda. Será que no futuro? Talvez. Porque se ela conectar, a gente não teria um terceiro perfil, que já é um termo muito que existe há muito tempo, que é o nexialista. Que é um terceiro perfil, que é esse profissional que sabe conectar as coisas. Não é que ele sabe muito mais do que os outros. Ele sabe o suficiente. É um termo antigo e que agora volta a ser estudado, a ser comentado, principalmente por causa da IA. E aí, quando a gente fala do profissional nexialista, que vem do latim nexus, dar sentido, conexão, quando a gente fala isso daqui não tem nexo, isso daqui não tem sentido. E esse perfil nexialista é o mais desejado nas empresas. Por quê? Não é porque ele sabe tudo. Porque ele consegue antever coisas que ninguém está vendo, ele consegue conectar os pontos. Steve Jobs talvez foi um dos principais nexialistas, em termos profissionais. Porque ele enxergava coisas que ninguém estava vendo ainda, ele criava produtos, serviços. Eu posso dizer uma série de outras pessoas. E aí, dentro disso, a reflexão do nexialista é como é que eu me torno esse profissional tão desejado pelas empresas? E que é importante não só para o meu lado profissional, mas meu lado pessoal. Como é que eu sobrevivo a esse novo tsunami e novas inovações que virão? E a gente tem que olhar para 5 bases. A curiosidade, que de questionar, de nunca aceitar a primeira resposta, a gente querer saber o porquê das coisas. A gente só chegou até aqui, a humanidade, por causa da curiosidade. Às vezes não foi minha, não foi sua, mas sempre teve pessoas mais curiosas, cientistas, inventores, que eles questionaram, foram atrás e trouxeram algo interessante para a gente. Inovaram.
E eu não sei se a gente está sendo muito curioso ultimamente, porque está tudo muito fácil, está tudo na nossa mão. A gente está tendo de novo, em alguns casos, essa atrofia cognitiva. Tem que ser isento, admitir que às vezes errou ou mudar de opinião. Aquela pessoa que se acha o dono da verdade, que não quer defender seu ponto, mesmo sabendo que lá no fundo ela pode estar errada, dificilmente vai ter espaço para trabalhar com um profissional e também conviver com pessoas assim. Então a gente tem que parar para pensar de novo, para refletir: será que tudo que eu sei é verdadeiro, é correto? Ou foram coisas que eu herdei, ou foram crenças? Propósito. Propósito, a gente pode falar um monte de coisa aqui. O que é propósito? Cada um tem o seu, ou vários propósitos. Mas como a gente tem dificuldade em entender o que gera valor na nossa vida, na nossa família, na sociedade, é saber onde eu não tenho que mais perder tempo. Coisas que me tiram o foco. E hoje, a gente vive num momento de tanta distração que a gente para olhar nosso dia como é que foi e não sabe nem dizer o que você fez de importante. Às vezes é difícil você chegar de noite, você vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, e se você se perguntar durante uma semana, o que eu fiz de importante hoje? Que ajudou o meu propósito? Quem que eu impactei? Onde eu evoluí? Onde que eu melhorei? Porque a gente não faz essas perguntas, nem para a gente mesmo. Imaginação, a gente tentar imaginar, entender, enxergar o que ainda não foi criado, desenvolvido, o que ainda não existe. Eu não sei se muitos exercitam isso daí, liberar a imaginação. Né? A gente fazia exercício de como é que eu resolvo problemas. Por quê? Nenhuma ideia senta aqui, não adianta juntar todos e falar assim, vamos ter uma ideia agora, escreve aí no papel. Não. É sempre um exercício mental, a imaginação. E será que, de novo, a gente está tendo tempo para parar um pouco e querer imaginar coisas melhores para a gente, na vida pessoal, no trabalho, novos projetos, seja de qual porte for? E, por último, o repertório. Repertório, basicamente, é a soma de todo o seu conhecimento, a sua bagagem, a sua vivência, a sua experiência. Então, quando você junta esses 5 pontos, e sempre você vai desenvolvendo, melhorando, você pode se considerar que você tem um perfil nexialista. E é isso que a gente tem que começar a olhar. A gente tem que desenvolver sempre. Não é agora, estou pronto, já atingi os 5 objetivos aqui. Basicamente, você vai ter que perseguir isso daí para o resto da sua vida. E a gente tem que tomar cuidado porque a IA é o maior amplificador de repertório da história. A gente acessa qualquer tipo de conteúdo, de conhecimento, de contexto, por menor ou maior que seja a complexidade da sua pergunta. Só que, se a gente amplificar para o lado errado, é muito ruído. Ou seja, a gente vai usar a IA como uma calculadora, que basicamente responde o que a gente já sabe, a gente só tem preguiça de fazer a conta no papel. Ela dá respostas prontas, a gente já sabe o que vem de resposta ali. A gente só não exercitou a nossa vontade de ir lá e calcular, de raciocinar. Ou como um telescópio, algo direcionado, objetivo, mas também imaginativo. Que a gente olha para o céu, o que será que a gente vai descobrir aqui? O que de novo pode acontecer? E aí, as pessoas às vezes ficam perdidas. Por onde eu começo? Porque uma coisa é a gente falar sobre pilares do profissional nexialista. Mas no final do dia, quando você faz sua reflexão, você sabe o que te acende, o que te dá entusiasmo. Então, se você está entusiasmado com alguma coisa, você pode ter certeza que está no caminho certo, porque é algo seu. Você não vive o entusiasmo dos outros. Você pode ser contagiado. Mas a hora que você literalmente acredita em alguma coisa, você está entusiasmado por isso, é o seu combustível, é a sua energia que você tem que seguir. E a gente tem que parar com essa pergunta: o que a IA vai tirar de mim? Essa é a pergunta do medo. E que a maioria das pessoas fazem. Você admitindo ou não, a gente faz sempre a pergunta do medo. O que eu vou perder com isso agora? A gente pensa no lado negativo de qualquer coisa nova, que a gente às vezes nem entende direito qual que é a função, o propósito dela. Sendo que a gente chega pela pergunta da coragem. O que ela vai me permitir criar? Em todos os sentidos. A IA está trazendo uma série de ferramentas que permite a gente criar, sonhar, produzir, desenvolver, automatizar, seja o número que a gente der aqui. Mas ela permite. A história do copo meio cheio, meio vazio? Provavelmente. Então, a gente diz que a máquina ficou mais capaz, muito mais capaz. E vai continuar num ritmo mais acelerado. Só que a gente tem que perguntar como é que a gente faz para ficar mais humanos. Porque no final do dia, obsoleto
são as pessoas que param de perguntar o porquê. Nunca pare de perguntar o porquê. Continue curioso, porque o resto é só atualização de software. Muito obrigado.